Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Glitch Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Prepare aí sua xícara de café e vamos codar comigo, tá? Inclusive, eu já tô com a minha xícara de café aqui, tá pessoal? Não programa sem café. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos prosseguir aqui com o nosso curso de JavaScript. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar, tá? Vai entender também sobre métodos de objeto, tá? Preste muita atenção. Inclusive, a gente já falou, tá? Já abordou bastante sobre objeto aqui, tá? Em aulas passadas. Eu sugiro, tá, pessoal? Se você chegou aqui agora, volte lá, tá? E pegue esse curso aqui do começo, tá? Pra você ficar bem familiarizado com o que a gente tá falando aqui, tá? Ok. Beleza. Então, a gente já viu bastante sobre objeto, mas preste muita atenção, pessoal, tá? Em JavaScript, tudo é objeto, tá? Então, o objeto é uma peça fundamental, beleza? No JavaScript, tá? É algo muito importante quando você imagina, tá? E isso vai fazer sentido, tá, pessoal? Quando a gente estiver trabalhando ali com programação orientada a objeto, tá? Inclusive aqui já é orientação a objeto, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, métodos, tá? Mas quando a gente for trabalhar com classes, tá? Então, você vai entender isso. Eu tenho aqui a minha pastinha, tá? De curso aqui, ó, beleza? Então, eu vou abrir ela aqui, ó. Tá? Você abre aí, ou se você ainda não tem, você pode criar o arquivo aqui, pode me acompanhar, beleza? Vou abrir aqui no meu VS Code. Então, pessoal, abriu aqui, beleza? O meu Visual Studio Code, tá? E aqui tá a minha pasta, SRC, tá? Onde contém dois arquivos, tá? Uma functions e index, tá? Aqui nesse arquivo index aqui, tá? Onde a gente viu um pouquinho sobre objetos, sobre operadores, etc, tá? Beleza. E na última aula, a gente parou aqui em functions, beleza? Onde a gente fez aqui um exemplozinho aqui, beleza? Usando funções, tá? Beleza, mas vamos lá. Pessoal, detalhe importante, antes da gente iniciar aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Perceba que você não tá vendo aqui o index HTML, beleza? Então você diz, ué, e como é que eu vou debugar o meu código, tá? Porque o meu HTML puxava os arquivos e exibia no navegador, lá no console do navegador, tá? Mas eu tirei, por enquanto, tá? Aqui o HTML, eu vou colocar ele quando a gente for trabalhar com DOM, beleza? Quando a gente for manipular ali, tá? Através do DOM. Vou manipular aqui JavaScript, tá? Então, beleza. Então, o que a gente fez, ó? Você pode vir aqui, ó, e pode fazer o seguinte, ó. Instala essa extensão chamada Code Runner. Essa extensão aqui, ó. Essa extensão, ela vai permitir que a gente execute, debuga o nosso código aqui no terminal, tá? Não é muito show, tá? Eu já consegui encontrar alguns probleminha aqui, tá? Pelo menos pra mim, tá? Nessa extensão, tá? Que eu não gostei muito, mas dá pra usar, beleza? Então, vamos lá, ó. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar, tá? Com objetos, tá? Mas com métodos de objeto, beleza? Então, vamos lá, tá? Mas primeiro, deixa eu mostrar pra você, ó, como é que a gente executa usando aqui o Code Runner, tá? Como é que a gente executa nossos arquivos, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou aqui em New Terminal, vou abrir um terminal aqui, beleza? Você faz o seguinte. Você aperta no seu teclado aqui, ó, num terminal aqui, ó, você aperta no seu teclado Ctrl Alt N e clique em terminal. Abre primeiro, pessoal, o arquivo que você quer debugar. Vamos debugar aqui essa função. Então você faz o seguinte, Ctrl Alt N, ó, beleza? Perceba que o resultado já mostrou aqui pra mim. Ó, tá vendo? Então o resultado já mostrou aqui, ó. Então eu tenho o resultado aqui da minha função que calcula aqui a largura vezes a altura, beleza? E tem também um exemplo da função, a funçãozinha fn1, que quando ela é chamada pela função fn2, tá? A minha função fn1 executa um console onde exibe essa mensagem. A função 2 me chamou, tá? Então tá aqui o resultado, ó, beleza? Ok, mas detalhe importante, quando eu for trabalhar agora com outro arquivo, exemplo aqui, ó, o index, então eu vou abrir agora nele, venho aqui em terminal de novo, tá? Ctrl Alt N, tá? Então, ó, tá aqui, ó, agora aqui tá embaixo, ó, os resultados, as saídas do nosso arquivo index, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Beleza, pessoal? Então, bacana. Vamos lá. Antes, vamos abrir aqui, ó, um novo arquivo, ó, new file, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, método.js. Ok. Então vamos lá, pessoal, ó. A gente já sabe que o objeto, tá? O objeto, ele meio que representa algo do mundo real, beleza? Então você consegue trazer, meio que fazer ali uma abstração do mundo real, tá? Pra cá, para o objeto. Um exemplo, como é que a gente cria um objeto? A gente faz o seguinte, const, tá? Obj vai receber um objeto. Pronto, isso aqui é um objeto. Beleza? Ou seja, um objeto ele contém propriedades, ou chaves e valores, tá? Então contém propriedades e valores, ou chaves e valores, beleza? Ok. Mas também dentro de um objeto a gente tem métodos. Mas vamos lá, vamos entender aqui passo a passo, beleza? Ok, então vamos lá. O que são métodos em JavaScript?
Ou seja, os métodos em JavaScript são ações que podem ser executadas em objetos. Olha só, presta atenção, tá? Ou seja, os métodos são armazenados em propriedades como definição de função. Então, o que é que isso quer dizer? Que os métodos são ações que a gente pode executar dentro de um objeto, beleza? Aí você diz, como assim uma ação? Um exemplo. Uma função. Quando uma função ela é invocada, ela executa algo. Então, um método é nada mais do que uma função. Então, quando a gente tem função como propriedades de um objeto, a gente tem um método, beleza? De novo, quando a gente tem uma função definida na propriedade de um objeto, a gente tem métodos, beleza? Então, beleza, vamos lá. Então, eu já vou trazer aqui um exemplo aqui bem básico aqui para você ver. Ó, um exemplo. Const person vai receber. Pronto, aqui eu criei um objeto person, beleza. Ok. Então, eu vou colocar aqui, ó, first, tá? First name, aqui. Vou colocar John, vírgula. Eu vou colocar outra propriedade, last name, dois pontos, colocar dói. Beleza, presta atenção. Então, aqui eu tenho duas propriedades. Uma propriedade first name e outra propriedade last name. Onde a primeira propriedade ela tem um valor John, a segunda propriedade ela tem um dói. Beleza. Então perceba, a gente tem um objeto pessoa e a gente tem as propriedades desse objeto, tá? Ok. É como se fosse o seguinte, uma pessoa ela tem nome e ela também tem sobrenome. Perceba que o objeto a gente já está trazendo algo do mundo real para cá para dentro, tá? Então a gente consegue abstrair, tá? Ou seja, métodos a gente consegue, é bom que a gente consegue criar nossos próprios métodos, no objeto, tá, perdão, o objeto a gente consegue criar nossos próprios objetos e os nossos próprios métodos, tá? Assim como o JavaScript tem os seus métodos nativos, beleza? A gente vai ver isso aí mais na frente. Mas a gente pode criar nossos próprios métodos também, beleza? Agora, o que seria um método? Porque aqui eu tenho duas propriedades. O que seria um método? Então, como a gente viu, um método é uma função definida como o valor de uma propriedade, certo? Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar full name, dois pontos. Então perceba que eu tenho agora três propriedades. Agora o valor dessa propriedade full name, eu vou colocar uma função, tá? Então eu vou colocar uma function, uma funçãozinha anônima, certo? Beleza? Deixa eu abrir aqui. OK. Presta atenção. Agora o negócio pegou. Que agora a gente tem aqui uma propriedade como função. A gente tem três propriedades, mais uma é uma função. Beleza? Então a gente tem um objeto com três propriedades. Beleza? Ok. Então a gente sabe que para a gente chamar, exibir o resultado das propriedades, a gente chama o objeto ponto a propriedade. Um exemplo aqui, ó. Se eu fazer aqui, ó, person, beleza? Ponto, ó. Perceba que já mostra para mim, ó, first name. A saída vai ser o quê? Vai ser a saída vai ser John. Assim, ó. Essa vai ser a saída, o resultado. Se eu colocar person.lastName, vai mostrar o DOI. E se eu colocar person.phonename, aí vai chamar uma função, vai chamar essa função. Quando essa função for invocada, o que tiver aqui dentro dela, desse bloco, desse escopo aqui de função, vai ser executado. Então, uma função, a gente sabe que é o seguinte, um exemplo. Uma function, tá? Fn. A gente define a função, beleza? E a gente chama a função, beleza? Então, fn. Só que tem uma sacada. Quando a função é invocada, o que tiver aqui dentro ela roda. Um exemplo. Console.log função executada. Pronto, assim, ó. Então, presta atenção. Quando eu chamar essa função, ela executa isso aqui, beleza? Então, vamos abrir aqui o nosso terminal, tá? Beleza. Ok. Eu vou dar um Ctrl Alt N. Ó. Presta atenção, que tá aqui, ó, a função executada, tá vendo? Que quando eu chamei a minha função aqui, ó, então o que teve dentro rodou. Então é basicamente isso. Então, se a minha propriedade aqui phonename é uma função, então eu posso invocar ela, beleza? Mas para mim invocar essa função, é preciso que eu chame primeiro aqui, ó, o objeto ponto a propriedade. A propriedade phonename, porque se eu colocar lastName vai mostrar esse resultado. Se eu colocar phonename, vai mostrar uma função e a função vai ser executada. Então o que tiver aqui dentro, ela vai rodar, tá? Então, show de bola. Então com isso aqui você entendeu
basicamente. Então vamos agora fazer o seguinte. Lembra que a gente falou que um método, ele faz ações dentro de um objeto. Que tipo de ação? Eu posso, inclusive, alterar aqui os valores das minhas propriedades. Eu posso exibir também aqui e posso fazer várias coisas, tá? Então, eu consigo fazer uma ação, beleza? Quando eu chamo essa função, eu consigo fazer uma ação dentro do meu objeto. Então, vamos fazer isso na prática? Então, vamos lá. Quando essa função for invocada, ela vai retornar esses dois valores, nome e sobrenome. Então, eu vou colocar aqui, ó, return person, beleza? Ponto. First name, ó, tá vendo? Então, vai mostrar pra mim quem? Vai mostrar John. Aí eu vou concatenar mais, tá? Aqui eu dou um espacinho. Aqui é concatenar, tá, pessoal? A gente chama concatenar isso aqui, beleza? Person ponto last name. Pronto. Ó. Beleza. Então, quando essa função, esse método aqui, vamos chamar método. É uma função, mas vamos chamar método, tá? Porque uma função definida em um objeto, a gente chama método. Então, quando esse método for executado, tá? Quando essa função for invocada, na verdade, tá? Ela vai executar o que tem dentro. O que é que tem dentro? Eu estou pedindo para retornar os meus valores aqui, ó. Por que eu coloquei person? Porque para mim acessar a minha propriedade, eu pego o objeto, ponto a propriedade, tá? Então vai retornar isso. Então, como que a gente faz isso funcionar? Então vamos fazer o seguinte, ó. Tá? Então como eu vou fazer aqui? Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou dar um console.log, você também pode armazenar esse resultado em uma variável, beleza? Mas vamos lá. Console.log, person. Lembra que para mim acessar minhas propriedades é preciso que eu chame o meu objeto. Então eu pego o meu objeto, ponto, a minha propriedade full name, porque é uma propriedade full name, através de ser um método, mas é um método como propriedade. Então, ponto, full name. Deixa eu colocar full name. Então, person, ponto, full name. Que eu tinha esqueci de dar o ponto aqui, ó. Full name. Detalhe importante, mas muito importante mesmo aqui, pessoal, tá? Que se a gente tentar acessar um método sem parênteses, assim, ó. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, ou seja, é retornado a definição da função. Como assim? Deixa eu mostrar pra você. Ó, eu vou aqui, tá? Vou dar um Ctrl Alt N. Olha só. Olha o retorno aqui, ó. Foi a definição da função. Ela mostrou pra mim como foi que eu defini a minha função, tá? Então, é uma função aqui, ó. Então, ela retornou a definição da função, certo? Então, function, full name. Full name é um método, uma função. Então, pra isso, é preciso que eu coloque, assim, ó, parênteses. Agora sim. Tá? Então, eu vou salvar. Agora eu vou no meu terminal de novo aqui, dar um Ctrl Alt N. Presta atenção, olha só, John Doe. Olha, pessoal, retornou aqui, ó. Então, eu fiz uma ação dentro do meu objeto através do método. Então, através desse método, quando essa função foi invocada, esse método foi chamado aqui, então eu executei o que? Eu fiz a ação de mostrar, exibir esses dois valores. Tá? Então, pessoal, detalhe importante aqui, esse dois mais eu concateno. Isso aqui eu concateno, eu estou juntando first name mais last name. Então, eu coloco mais, aí eu abro string. Beleza? Aqui eu poderia até colocar aqui, ó, um exemplo aqui, ó, um espacinho, ó, e você vai ver que esse espacinho ele vai ficar entre o John Doe, tá? O nome e o sobrenome. Ó, tá vendo? Ó, esse espacinho, ó, beleza? Ok. Pessoal, tem um detalhe importante que vocês, não sei se vocês já viram, sei lá, mas você vai ver muito. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Eu acho que você já viu falar em alguma vez em uma coisinha que chama chata, uma coisinha chata que chama this, que muita gente tem medo disso aqui, tá? Esse this, o que é esse this, pessoal, tá? Ou seja, o this em JavaScript, tá? É uma palavra-chave, tá? E ela se refere a um objeto. Calma aí. Ou seja, essa palavra-chave this, ela se refere a diferentes objetos dependendo de como é usado. Ou seja, dependendo do contexto, isso pode ter várias diferenças, tá? Então, o this, a gente vai ter uma aula específica para isso aqui, tá? Porque pra mim, se eu for falar sobre o this aqui, esse vídeo vai ficar muito grande, tá? E o intuito aqui não é isso, tá? Mas a gente usa muito isso aqui, o this. Porque, presta atenção, eu vou comentar essa linha de código aqui e vamos usar o this, tá? Ó, deixa eu mostrar pra você aqui. Então, quando a gente usa o this, eu vou fazer o seguinte, ó, return, tá? Aí eu vou fazer, ó, this.firstName, tá vendo? Então eu vou fazer a mesma coisa, mais, vou concatenar, certo? Mais, tá, this.lastName. Presta atenção, qual a diferença que tá essa linha de código para essa? Qual a diferença? A diferença é o seguinte, perceba que aqui nessa primeira eu fiz o person, tá? Agora aqui faz sentido para você. Quando eu uso o this dentro de um objeto, ele aponta para o objeto. Olha só. Presta atenção, de novo. Quando eu uso o this aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, eu estou usando o this dentro
tá? Dentro aqui de um objeto, tá? Ele aponta para o objeto. Então, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Então, em vez de eu usar o this, eu posso fazer assim, ó. Person. É a mesma coisa. Só que, muitas vezes, você vai ver código assim, usando o this. Mas para você saber, quando eu uso o this aqui, ele está apontando para o person. É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Person.firstname mais. Vou concatenar agora, tá? Person.lastname, que foi igual o exemplo que eu fiz aqui. Mas o this, nesse caso aqui, ele se refere ao person. Detalhe importante, o VS Code ele é muito inteligente, tá? Apesar da gente não tá usando aqui TypeScript, mas olha só que interessante. Eu vou passar o mouse aqui em cima do this, ó. Presta atenção, uma coisa. Ó, tá vendo? Então aqui eu tenho o this, que é como se fosse aqui o person, tá vendo? Ó, person. Então, ó, olha só, de novo. Então o this, ele é como se fosse aqui o objeto, ó. Tá vendo? Aí abre chaves. Aí aqui eu tenho a primeira propriedade, first name, que é uma string, last name, que é uma string, e full name, que é uma função. Tá vendo? Ele retorna uma função, tá? Então presta atenção que nesse caso o this, ele se refere ao person, tá bom? Ok. Agora vamos trazer um exemplo aqui bem legal, tá? Beleza. Então você viu aqui. Agora vamos... Você diz, mas beleza, mas até agora eu não vi nada de que faz muito sentido. Sim, vamos lá. Então vamos criar aqui outro exemplo aqui, o seguinte, ó. Imagine que eu vou criar, tá? Vamos lá. Imagine que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, pessoal, agora, em vez disso aqui, ó, eu vou apagar essas funções, esse método com essas propriedades, tá? Eu vou apagar isso aqui também. Agora imagine que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, dizer que meu objeto aqui, minha person, tem um nome aqui, ó, nome, vamos usar agora português aqui, tá? Vou colocar em inglês mesmo, name, 2 pontos. Eu vou colocar agora Pedro, olha só. Então eu tenho uma propriedade Pedro, beleza? Ok. E eu vou colocar aqui que o Pedro, ele pode saber falar várias línguas. Então eu vou colocar aqui, ó, outra propriedade. Eu vou colocar language, ou seja, language, 2 pontos. A gente, pessoal, viu, tá? Que a gente pode usar como valor um array, também como array. Então eu vou usar, minha propriedade, ela vai receber o quê? Um array, tá? Um array de quê? Um array de string, tá? Então na primeira string, eu vou colocar inglês. Aqui são as opções que o Pedro pode falar, tá? Inglês. Eu vou colocar também espanhol, beleza? Espanhol, show de bola. Eu vou colocar também, colocar em italiano. Então, aqui só a linguagem que o Pedro pode falar. Italiano, beleza? Ok. Show de bola, italiano, só isso, tá bom. Tá. Agora é o seguinte, eu vou fazer um método, tá? Que quando eu chamar esse método, ele vai dizer que Pedro sabe falar essas línguas, tá? Eu vou dar uma explicada melhor pra você, tá? Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Speak, tá? 2 pontos. Agora aqui, esse speak é um método, tá? Então ele vai receber uma função, ou agora vai virar um método, né? Que quando essa função, ela for chamada, tá? Invocada, tá? Então o Pedro vai mostrar as linguagens que ele sabe falar, beleza? Então, como é que a gente faz isso aqui? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Return. Pessoal, agora vamos trabalhar com o this, tá? Já que você já entendeu o this se refere ao person aqui, tá? Então, vamos lá. This.languages, olha só que interessante. Eu posso acessar essas 3 propriedades, claro. Name e aqui language. Então, eu vou acessar primeiro o name. Eu estou dizendo que person.pedro, ou seja, Pedro, tá? Mais, tá? Eu posso usar também aqui, pessoal, template string, mas vamos devagar para não confundir vocês, tá? Então, beleza. Tá? Mais this.language, presta atenção, ó. Agora aqui tem um detalhe, perceba que eu tenho aqui uma array, tá vendo que eu tenho aqui um array aqui, ó? Eu tenho um array aqui, ó, tá? Então eu posso indicar, dizer qual a posição, ou qual a linguagem que o Pedro pode falar, ou eu posso exibir tudo, tá? Nesse caso aqui, se eu fazer let result, vai receber person. Agora eu vou chamar o método speak, tá? Presta atenção. Se eu fazer assim, deixa eu dar só um console.log. Console.log. Opa, .log em result. Ok, eu gosto de colocar um ponto e vírgula aqui, tá? Ok. Agora, olha a sacada. Aqui eu atribuí aqui o objeto person, tá? Ou seja, o meu método aqui a essa variável result aqui. Beleza. Se eu der aqui um Ctrl Alt N, olha só o que é que vai dizer aqui, ó. Pedro, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, fala, aqui dentro dessa stringzinha, vou colocar fala, tá? Assim vai ficar mais legal, tá? Então, beleza. Então, o que é que tá dizendo aqui, ó? Pedro, aqui embaixo, ó, fala inglês, espanhol, espanhol e italiano, beleza?
Só que eu quero dizer o seguinte, não, o Pedro, ele só sabe falar inglês, ou ele só sabe falar espanhol. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso abrir, não é um array, então um array é isso aqui. Então eu vou acessar ele por índice, tá? Então no índice 1, presta atenção que em array a gente começa pelo 0. Então aqui o 1 seria o 0, tá? O 2 seria o 1 e o 3 seria o 2. Então 0, 1, 2. Então eu estou dizendo que Pedro sabe falar o quê? Se eu estou no índice 1, então 0, 1. Espanhol. Então eu vou dar aqui um Ctrl Alt N de novo e olha só. Pedro fala espanhol. Olha só que interessante. Agora você diz, mas aí não está dinâmico, porque eu quero passar o índice por argumento. Tá? Beleza. Então eu posso falar o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu estou chamando o meu método, não é minha função. Aqui é uma função, pessoal. O método é uma função. Você sabe que a gente pode passar argumento e receber via parâmetro, uma função, tá? Beleza, então o que eu vou fazer? Aqui eu vou passar via argumento no índice 1 e eu recebo como argumento aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, index. Eu posso colocar assim, index, eu posso colocar id, vamos colocar index, tá? Então, index. Esse index tem um valor 1. Então eu estou chamando a minha função, speak, o meu método, passando um valor, tá? Esse valor é o quê? É o índice, index. Agora aqui no final eu coloco aqui, ó, tá? Então eu faço o seguinte, ó. Eu abro aqui um arrayzinho de novo e em vez de eu colocar manualmente 1, 0, 2, então eu coloco index, minúsculo, né? Index, ó, tá vendo? Então agora aqui eu tenho acesso à minha chave aqui, ó. Então eu passei via parâmetro, tá? Então se eu vim aqui dar um Ctrl Alt N, olha só, Pedro fala espanhol. Na chamada do meu método, na chamada da minha função, eu posso passar agora, não, agora eu quero no índice 0. Em vez de eu mudar aqui, dentro do, não faz sentido, né, do meu método, eu passo na hora que eu chamo o meu método. Eu passo o valor na hora que eu chamo o meu método. Então, agora, ó, Pedro fala inglês. Ah, beleza. Agora eu quero no índice 2. Então ele vai falar o quê? Em italiano, né? Então vamos lá. Vamos limpar aqui, Ctrl Alt N. E Pedro fala em italiano. Olha só que interessante, pessoal. Tá vendo como fez sentido agora? Outra coisa interessante, que agora eu fiz o quê? Eu posso alterar também isso aqui. Eu posso reatribuir valores aqui, beleza? Então imagine que aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero atribuir aqui mais... Eu quero mudar o nome de Pedro. Agora em vez de Pedro, eu vou colocar outro nome. Beleza? Então, lembra que um método, ele faz ações dentro de um objeto? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou agora alterar. Como assim? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse nome aqui, eu vou alterar ele agora para outro nome. Então, como que eu faço isso aqui, ó? Então, retorne this.name. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó, para ficar bem mais interessante. Ó. Então, quando eu chamar... Deixa eu apagar isso aqui, ó. Quando eu chamar agora o meu speak... Faz o seguinte, pessoal, ó. Aqui eu faço o seguinte, eu vou alterar. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Que return this.name vai receber... Aqui eu posso passar outro valor. Então, esse valor eu posso passar por aqui, ó. Tá? Pelo parâmetro. Então, eu posso colocar... value. Assim, ó. Value. Então, eu vou colocar aqui, ó. Value. Tá? Então, significa que vai receber esse valor. Tá? Então, o que é que eu tô fazendo aqui, ó? Eu vou chamar o meu speak aqui, ó. Agora, eu vou passar o nome, tá? Eu vou passar o nome aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar... João. Assim, ó. João. Beleza. Então, o que é que eu tô dizendo aqui? Que agora eu tô chamando o meu método, mandando aqui, ó, via argumento, um nome João, eu recebo aqui no parâmetro da função, e eu estou dizendo aqui agora que return this.name agora vai receber o quê? Agora vai receber o valor. Então, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, eu alterando o valor que tem Pedro e colocando aqui esse novo valor que eu estou mandando, no caso é o João, tá? Um Ctrl Alt N para você ver. Presta atenção que aqui eu mudei, ó, agora, tá vendo? Agora tem João, não é mais Pedro, agora é João. Tá vendo? Ó? Então, eu consegui fazer essa alteração. Então, qual a ação que eu fiz aqui agora? Então, um método em um objeto, ele faz ações. Então, a ação que eu fiz aqui agora foi de trocar o nome de Pedro Claro. Ele cria novo... Ele apenas não... Não é que ele trocou aqui lá dentro da propriedade mesmo, sabe? É tipo assim, eu meio que fiz uma cópia dele, vamos dizer assim, tá? Ó. Beleza? É tanto que se eu chamar... o console.log aqui, ó, deixa eu fazer para você ver aqui uma coisa, ó, console. Em cima, ou seja, perceba que a engine JavaScript lê de cima para baixo. Então eu vou acessar primeiro o person, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou acessar cima para baixo. Em vez, se eu colocar aqui embaixo o console.log, então é claro que como a minha função ela já atribuiu um novo valor,
tá? Então, agora vai mostrar o resultado que eu reatribuí. Agora, se eu chamar primeiro console.log de person, log person ponto name, presta atenção uma coisa, ó. Agora eu vou vir aqui de novo, Ctrl Alt N, e o nome Pedro continua, pessoal. Olha só, Pedro, tá vendo? Então, a gente não consegue trocar o valor, beleza? A gente faz meio que uma cópia ali, beleza? Ou seja, cria outro valor, tá? Em JavaScript, uma string. A gente não consegue mudar uma string, a gente cria outro valor a partir daquela, tá vendo? Então eu tenho aqui o Pedro e continuou, tá vendo? Ó? Aí você diz, ué, por que esse João tá em name? É porque agora eu criei, ó, depois, perceba que eu chamei aqui, ó, no console antes. Agora, eu criei aqui, ó, eu chamei aqui o meu método passando um valor depois. Então agora, é claro que a engine vai ver ler de cima para baixo, então o resultado é o último. Então vai ver o João. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Então, com isso, você vê que abre um leque de possibilidade, que a gente consegue fazer alterações dentro de um objeto. Beleza? Isso vai fazer sentido quando a gente estiver trabalhando com classes, beleza? Isso aqui já é, pessoal, orientado a objeto, orientação a objeto, beleza? Onde a gente tem métodos, tem propriedades, beleza? Etc, tá? Então, isso aí já é programação orientada a objeto, tá? Bom, pessoal, então nessa aula foi isso, tá, pessoal? Eu espero que você tenha gostado, beleza? Já deixa aquele comentário aí, tá? Dá like no vídeo aí, compartilha o vídeo com mais pessoas que querem aprender a programar. Beleza, pessoal? Então, nesta aula aqui foi isso, tá? Então, a gente aprendeu o que são métodos de objeto e como usar, tá? Definir funções dentro de um objeto, tá? Então a gente sabe que quando a gente define uma função como valor de uma propriedade, a gente tem um método que quando esse método é invocado, ele faz alguma coisa, beleza? Então a gente faz N número de coisas aqui, tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje foi isso, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, beleza? E até a próxima. Valeu!